tarde, boa noite, bom dia. Na verdade, boa tarde, né? Esse programa vai passar 1 hora, mas a gente está gravando aqui às 5h37, do dia 24 de novembro, tá? Segunda-feira. Estamos aqui novamente com Lucas Azeredo. Fala, galera. Daniel Iório. Boa tarde, rapaziada. E ele, por último, mas não menos importante, Wilson Hert, nosso convidado de hoje, que é formado em Educação Física pela Universidade de Castelo Branco, é pós-graduado com especialização em futebol na UFRJ, licenciado CBF, licença Pro, já trabalhou em São Cristóvão, Vasco, Flamengo, Botafogo, passou pela Turquia, Catar, Arábia Saudita. Prazer te receber, irmão. Como é que você tá? Prazer é meu, boa noite a todos os ouvintes do Arquibancada Carioca. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, vocês querem começar? Cara, eu tenho umas perguntas aqui, mas eu não quero começar agora. Não? Quero pegar o fluxo do negócio. Né? Não, vou começar pelo básico então. Queria saber como é que começou a sua história com o futebol, assim, desde pequenininho, sei lá, como é que começou você vendo jogos, torcendo assim, até você trabalhar com futebol. Como é que foi essa trajetória? Eu comecei, né, como todo menino que gosta, a maioria dos meninos brasileiros, né, gostar de futebol. Eu jogava sempre na rua, na escola, e quando fui tendo ali meus 12, 13 anos, comecei a ir participar de equipes de futebol mesmo, né? E aí a gente jogou na base, joguei nas categorias de base do Gama de Brasília, né? No Distrito Federal. Depois joguei no Itaperuna, joguei em Goiás, e depois fui fazer educação física, né? Eu fui fazer cursos na área de... Eu vi que eu gostaria de trabalhar com futebol. E graças a Deus me formei em educação física e esse currículo que você falou. E tive algumas oportunidades aí na vida aí de trabalhar por esse mundo de meu Deus aí. Jogava de quê? Eu era ponta esquerda. Na verdade era de teimoso, mas era ponta esquerda. Fazia muito gol? Eu fiz muitas assistências. Né? Mas quando que tu viu que não ia dar pra seguir? Parou com quantos anos, mais ou menos assim, que aconteceu? O que acontece? Eu estava jogando no interior de Goiás, um clube chamado Quirinópolis, com um amigo meu, Pedro Mendes, me levou para jogar lá. E o que acontece? Eu não estava ganhando financeiramente, não estava sendo legal, e meus pais adoeceram aqui do Rio, né, simultaneamente. Minha irmã tinha recém-casado, e eu falei, eu vou parar e vou estudar. Aí eu retornei para o Rio e fui estudar. Quantos anos? Eu tinha uns 28 anos. Caramba. Pô, então... Entendeu? Foi bem precoce. Só teve uma carreira, né? Foi precoce, mas também estava quase perto ali dos 30. Era o momento que eu tinha que decidir. Não ia dar mais para ganhar dinheiro, para viver, né, da grana que eu ganhei com futebol. E eu tinha que, né, tomar uma decisão na minha vida também, tinha que ser um profissional. Tu acha que foi na época também que não era tão bem pago assim, futebol? Não era, né? Realmente não era. Como hoje, né? Hoje, mais ou menos que ano. Hoje a gente vê, tem garotos aí, clubes aí que ganham R$8.000, garotos de 12 anos. Tem muito mais dinheiro envolvido. Entendeu? Mas tem a ver com isso também, né? Mas também eu não joguei em clubes grandes, de primeira linha. Hoje em dia, será que esses clubes pequenos pagam bem? Tu tem essa ideia? Eu acredito que não seja essa coisa também para o cara fazer o futuro dele. Que quer pagar bem. E viver do futebol, depois ter tipo casas, ter um comércio, uma coisa para vender. Hoje é muito comum em clubes, aí eu trabalhei no Barra da Tijuca, como vocês podem ver aí, coisa aí, e tem muitos jogadores e em outros clubes que eles trabalham fazendo entregas no iFood, trabalham de Uber, é o que então tem muito também por a complementação de renda, entendeu? A galera vê muito glamour do futebol, mas esquece que tem uma boa parte dos jogadores não vivem esse como posso falar, essa riqueza, não podem esbanjar como jogadores de elite. Esse status, né? Exatamente. Hoje fazer futebol ainda é muito difícil, né? Ainda mais para time com menor estrutura, menor poder financeiro, já é mais complicado assim de manter todo mundo também. É muito complicado. Deve dar uma desanimada também, então...
Tipo assim, a realidade do que a gente vê todo dia é completamente diferente de você ver, por exemplo, um jogo, sei lá, da Série A2. Cara, outro dia, pô, quando eu tava lá com o Felipe, a gente foi ver América e... Cara, foi Audax. Acho que foi a renda de, acho que R$ 1.500. Como é que você, tipo, quer subir pra Série A do Carioca com menos de um salário mínimo por jogo de renda? Então, assim, o que a gente vê na televisão é completamente diferente do que a gente vê. Que a gente não vê, né, no caso. No futebol mais inferior, assim. Mas qual foi o grande jogo da sua carreira? Aquele que tu fala, pô, esse eu joguei muito. Pô, foi Quirinópolis e Goiânia, no estádio Serra Dourada. Né? Foi um jogo danado, foi um jogo, até porque a gente naquela época tinha uma revista chamada Placar, então, e assim, o Serra Dourada era apontado entre 10 grandes jogadores que disputavam o brasileiro, entre 10 jogadores, 9 elegiam o Serra Dourada como o melhor gramado do Brasil. E o sonho de muita gente era jogar no melhor gramado, que era o Serra Dourada. E nós estávamos jogando lá, entendeu? Então, esse jogo foi muito marcante na minha vida. Foi legal. Legal, cara. Chegou a jogar com alguém que estourou assim depois, alguém famoso? Chegou a passar sem conhecer? Joguei contra o Donizete Pantera, quando ele era do Volta Redonda ainda, entendeu? Foi legal. Corremos errado pra caramba, muita coisa. Não, história tem, né? Pra contar. História. Mas jogou contra ele mesmo? Chegou a jogar? Foi titular? Tu chegou a jogar mesmo contra ele, tipo, titular e tal? Titular, E dava pra ver que era diferente? Já dava pra ver. O time do Volta Redonda, de modo geral, ele era muito novo ainda, né? E o time do Volta Redonda era muito bom naquela oportunidade ali, entendeu? Muito, muito bom mesmo. Não só ele, tinha outros vários valores, como acho que era Valtinho, o nome do lateral direito, jogou muito, disputou muitos campeonatos cariocas aí, bem, entendeu? Qual foi a melhor torcida, assim, que tu viu aqui, como jogador? O cara falou, cara, isso aqui bota pressão mesmo. Ele é mole. Depois, a torcida dos grandes clubes é fogo, né? Porque, por exemplo, antes nós jogávamos contra o Fluminense nas Laranjeiras. Muito próximo. O estádio, né? Muito. Flamengo na Gávea, por exemplo, também muito próximo. Então, é complicado. Sempre lotava, então. Sempre lotava. E os campos pequenos aí, pô, ia jogar em Itaperu, né? Lá, pô, era um caldeirão, entendeu? Era um caldeirão, muito apertado, muito... E a torcida desses grandes clubes invadiam mesmo, não queriam saber. Então, dentro e fora era sempre muita pressão. Né? Mas também deve motivar o jogador, né? O adversário. Motiva, porque na verdade a gente quer estar lá. Então, exatamente. O grande sonho tá do outro lado. Está do outro lado. Eu queria saber, assim, você fez educação física no final dos anos 90, né? E conseguiu fazer após, ali em 2018, né? 2022 e tal, nessa passagem, assim. Queria saber qual a diferença que você viu no futebol brasileiro nesse espaço de tempo entre um estudo e outro, entre uma formação e outra. Entre o seu curso, né? A sua formação em educação física e após. Assim, como é que eu posso responder? Eu me formei e aí comecei a trabalhar em São Cristóvão e outros clubes. Depois tive a oportunidade de trabalhar no Flamengo e depois na Sena, que foi um grande projeto e aí que a gente conseguiu fazer um trabalho maravilhoso como treinador. Eu esqueci lá atrás da Baia, que foi o meu primeiro trabalho. Eu era auxiliar técnico do profissional e o professor Silvio Marques Filho, que me deu a oportunidade lá de ser auxiliar dele, treinador do Mirim, né, lá atrás. E assim, depois eu fui trabalhar fora, né? Depois disso tudo aí, fui trabalhar das Sendas e fui trabalhar fora do Brasil. Então a gente teve um aprendizado também do que era o futebol lá fora, né? A gente sai daqui com uma volúpia muito grande, querendo trabalhar de manhã, de tarde, coisa para eu nas Sendas, a gente trabalhava 3 vezes na semana, nós trabalhávamos em 2 períodos, manhã e tarde, porque lá nos proporcionava isso. Lá tinha o café da manhã, tinha almoço, lanche à tarde, jantar, para alguns jogadores alojados, que tinham
o lanche à noite, então tinha toda uma estrutura que me facilitava. Tanto é que a gente formou muitos jogadores lá de qualidade, como o Vitinho, por exemplo, o César, né, o Rafael Carioca, que está agora... O Vitinho que está no Corinthians? O Vitinho que está no Corinthians. O César, que foi goleiro do Flamengo, entendeu? O Rafael Carioca, que está no futebol mexicano. Mexicano. A Sendas, cara, nós tivemos 3 jogadores vice-campeões mundiais em 2 anos. O César e o Vitinho pelo Flamengo e o Rafael Carioca pelo Tigres do México por 2 anos consecutivos. Que legal. Entendeu? Um trabalho... Engrandece o trabalho muito, né? E entre outros jogadores, né? Eu trabalhei lá do início, desde a captação até a montagem do clube, essa que eu estava falando aqui ainda antes da abertura do programa, com nomes consagrados, né? Que eram da categoria sub-15 na época, jogando contra o Alex Teixeira, contra o Felipe Coutinho, os gêmeos do Fluminense, né? O Fábio... entendeu? Entendeu? E outros nomes de outros clubes, que são tantos que a gente acaba até, até esquecendo. Mas foram momentos maravilhosos, era uma geração assim, boa. Quando eu ia jogar contra os grandes, cara, a gente praticamente era uma semana difícil até de dormir, de relaxar, porque tu vai jogar o time do Vasco, por exemplo, né? Tinha Alex Teixeira e mais uma outra. O Vasco acho que tinha uns 4 ou 5 jogadores de seleção brasileira, sub-15 na época. Então se torna muito difícil. E por outro lado, eu tinha um time que tinha recém sido avaliado e eu tive muitos jogadores que nunca haviam assinado uma súmula na vida. E a gente, até a data que nós saímos nas semifinais, saímos para o Flamengo na Gávea, nós tínhamos 9 meses e 10 dias de trabalho, entendeu? Tu jogando contra jogadores, muita diferença. E a gente teve que tirar essa diferença toda aqui, sabe, com motivação, com um trabalho muito árduo, né, da comissão técnica, a entrega dos garotos. Então foi muito legal o trabalho. Mas quando eu jogar contra time grande assim, como é que era a estratégia de, tipo, era pra não se entregar muito, não ir pra todo mundo pra frente, ou fechar a casinha lá atrás, jogar no contra-ataque? Rapaz, por essas facilidades que eu falei aqui, que nós tínhamos lá, de poder treinar bastante, era um time recém-criado, mas com uma estrutura que muitos grandes não tinham, tá? De centro de treinamento, de essas condições de passagens para os garotos, ajuda de custo e alimentação, né? Nós tínhamos tudo isso lá. E eu conseguia, junto com a minha comissão técnica, tirar tudo isso nos treinamentos, tá? E levar eles sempre, que a questão era a diferença, era a oportunidade. O cara teve a oportunidade de ir para um dos 4 grandes, e a gente está buscando para ir também, vocês podem estar lá, né? Então a gente trabalhou muito em cima disso. Agora, em função disso tudo aí, a gente não ficava jogando, esperando, não. Todo mundo tinha que se provar. Por essas oportunidades, a gente tinha condições de jogar, não vou falar de igual para igual, mas a gente agredia muito e surpreendia os adversários em função disso, de não ficar esperando, não, vou esperar a hora que eles quiserem, eles vão ganhar o jogo. Nós partíamos, por exemplo, nós temos esse mesmo time do Vasco que nós falamos, o primeiro jogo com eles, nós, em casa, o jogo de ida, nós ganhamos de 1-0, entendeu? Todos esses jogadores de seleção, com tudo isso, nós ganhamos de 1-0, com uma jogada que a gente treinou pra caramba, uma jogadinha de falta lateral, com perna trocada, e muito treinamento de um lado e de outro, e chegou no jogo, teve uma falta e fomos felizes em fazer o gol daquilo ali e sustentamos, né? E sem mudar o estilo de jogo que vocês... Sem mudar. Então vocês mantinham a mesma estratégia contra os 4 grandes? Os 4 grandes. A gente sempre procurava jogar de igual para igual. E eu, em função de tudo isso que a gente tinha aí, que nós tínhamos, a gente treinava vários sistemas de jogo. Eu poderia utilizar
no 4-4-2, que era o que normalmente eu jogava, um 4-5-1, um 3-6-1, um 3-5-2, sem eu trocar uma peça. Eu fazia isso bota no 4-4-2, bota no 4-3-3, no 4-5-1, sem trocar uma peça. Mas isso em função muito da qualidade do jogador que eu tinha e das condições que eu tinha de trabalho, né? Porque eu tinha bastante tempo para trabalhar, sem me preocupar muito com porque garoto, eu tinha muitos garotos que eram alojados, tinha alguns garotos de fora do Rio, né? Então a gente conseguia dar alimentação, dar descanso. Eu treinei de manhã com os garotos, acabou o treino, todo mundo vai ter nós tínhamos uma cozinha industrial com nutricionista, com tudo da melhor qualidade. E aí o garoto almoçava, descansava, de tarde, 4 horas, a gente de novo no campo. Então isso ajudava bastante na formação. E você tem algum treinador que você vê como uma referência para você? Você se inspira? São muitos, né? São muitos. A gente tem, lá atrás, Tele Santana, que dava muitas oportunidades para os jogadores que vinham da base, né? Jogadores novos aí e tal. E hoje, tem muitos aí que a gente, né? O próprio Vanderlei mesmo, né? E tantos outros aí, Felipão, pela questão também de vestiário, de coisa, o pessoal costuma falar e tudo, mas ele é amado e deusado pelo grupo que trabalha com ele. Felipão era visto como paizão, né? Paizão, entendeu? Por exemplo, certa vez minha filha falou assim: pai, eu não gostaria de ser teu jogador não, porque você fala muito, você grita muito. Eu não lembro qual delas que falou isso, mas acho que foi a Ana Clara. Mas eu falei assim, mas fala com os jogadores se eles não gostam desses gritos. Ela falou, né, que você age como um paizão, assim, de muito jogador, sabe? Ela falou? Falou. E dessa nova geração, assim, a gente tá vendo o Felipe Luiz, o Fernando Diniz, dá pra dizer que é da nova geração. Uhum. Qual você acha que tem mais potencial para se tornar o grande nome do Brasil, assim? Eu acho que todos eles têm, né? Cada um com o seu momento. Essa questão é muito relativo com relação ao grupo que vai se trabalhar, né? Muda muito, né? Por exemplo, o cara pode fazer um baita trabalho hoje aqui e não se repetir com outro clube em função dos jogadores. Lógico que o treinador vai fazer sua análise ali de todo o grupo, daquela formação que ele tem, seguir algumas coisas que ele entende e tal, e se ajustar com o material humano que ele tem, né? Então, assim, eu particularmente gosto do estilo dos dois, assim, eu acho que eles comandam muito bem suas equipes, né? Eu acho que tem tudo para... Não é que tem tudo, eles já são sucesso. Sim. Né? O Felipe Luiz, né? Primeira temporada dele completa como treinador já está numa final de Libertadores. Isso, são sucessos, né? Então, é muito... Cara, eu queria saber de você, como é que é o time do Wilson, assim, o que é inegociável para você nas suas equipes? Quando você treina uma equipe, assim, o que é inegociável para você? Como é que joga a sua equipe, seu time? Cara, como é que joga é muito em função do que a gente está falando, né? Do grupo que a gente tem. Né? Eu não tenho um sistema de jogo que eu carrego comigo. Lógico que eu tenho as minhas preferências táticas, né? Mas eu tenho que ajustar de acordo com o material humano que eu tenho. Como eu falei agora, por exemplo, eu trabalho muito com base, sempre trabalhei a minha vida toda, eu amo trabalhar com formação. Então, assim, eu sempre procurei tirar o máximo de cada jogador e tem um sistema que eu gosto, que eu acho ideal, mas nem sempre eu posso utilizar, porque às vezes o material humano que a gente tem se encaixa melhor no outro sistema. Então a gente tem que ter esse discernimento para conseguir fazer as coisas melhores para os atletas e consequentemente, para o trabalho, para o grupo, né? Não restringir muito assim, né? Entendeu? Não dá pra gente carregar, eu gosto de um 4-4-2 e vou jogar. Chega lá, eu não tenho um jogador referência, por exemplo. Tem que se adaptar, né? Eu tenho não tenho extremos bom que possa me fazer. Isso é algo que me incomoda muito, o treinador que ele é muito convicto das ideias dele e não tenta mudar. Tem música, tipo Fernando Diniz, né? Cara, mas olha só,
o treinador, de um modo geral, ele acaba sendo teimoso porque ele tem que acreditar nas suas, né, nas convicções, naquilo que ele acredita. Né? O que tem que ter, por exemplo, que nós somos 4 aqui na mesa aqui. Pô, então é uma comissão técnica. Então, todo mundo poder opinar, chegar e, eu acho que isso é aquilo. Porque às vezes você está numa outra situação, você pode dar um toque que vai ser legal, vai ser interessante. Eu normalmente, quando eu estou à frente de uma equipe, a gente, após um jogo e tal, nós sempre damos voz, desde o mordomo até... Eu falo por último, normalmente, entendeu? Mas todo mundo vai falar sobre o jogo, sobre o que viu, o que pensa, o que pode ser melhorado, o que não correu bem. Jogamos bem? O que você acha? Todo mundo vai falando e eu vou falar por último. E, assim, com raríssimas exceções, a gente faz alguma... como é que eu vou dizer? Dá alguma opinião sobre alguma colocação de algum atleta. Mas, normalmente, aí a gente depois no final fala, mas todo mundo vai opinar. Então, eu acho que o grande crescimento é nesse aspecto aí. E quem não pode, assim, eu não acredito muito assim, que a gente tenha que é só o treinador, situação, nós vamos resolver aqui tudo junto. Só que na hora que dá problema, que a gente perde, tudo, a gente bota a nossa cara, né? Não tem como ser diferente. É o treinador que vai assumir, que vai pagar a conta, é o treinador mesmo. Então, a gente dá essa opinião, essa voz, tudo, mas sempre com a nossa, com as nossas convicções. Uhum. Né? Então, tu acha que é muito difícil um treinador, assim, de um jogo para o outro, testar alguma filosofia diferente, alguma formação que pode até dar certo, assim, tu acha que é muito difícil isso? Eu não digo só de um jogo para o outro, mas se o cara tem tempo para trabalhar, tem uma pré-temporada... Ele não pode arriscar, assim, no meio da temporada, um jogo, assim, mudar a formação. E no Brasil é difícil também, né? Porque o calendário, às vezes, impede do treinador tentar fazer algo diferente, né? Porque ele joga no domingo e na quarta já tem um jogo, aí depois tem que viajar lá pro Nordeste para jogar outro jogo. Não tem tempo de treinar, né? Mas quando ele tem uma pré-temporada legal, tem um estadual que ele dá para fazer, tudo legal, aí o cara pode até ter, porque ele pode testar, por exemplo, os grandes clubes que disputam grandes competições, como Carioca, Libertadores, Sul-Americana, Mundial de Clubes e tal. O cara às vezes precisa fazer uma mudança. O cara vai com uma... Agora é muito comum, a gente tá jogando com o time B, com o time... Isso é uma mudança. Né? Então, não só hoje joga o Pedrinho, amanhã vai jogar o João, pode mudar o sistema também, não é isso? Então, o que eu quero dizer é que a gente muda, porque tu vai jogar na altitude, é diferente, né? Você vai ter uma postura diferente, você vai jogar Libertadores. Hoje a Libertadores está mais fácil do que vocês, eu acho que vocês são jovens que não pegaram uma Libertadores, ou se você chegou a ver? Cheguei. Eu cheguei a sofrer muito com o Flamengo. O soco na cara era do jogo. O árbitro não via nada. Não via nada. Era do jogo, entendeu? Então, era do jogo, né? Entre aspas. Hoje já não acontece com tanta frequência, graças a Deus. Né? E o momento financeiro também dos clubes brasileiros ajudou melhor essa performance que a gente vem tendo ao longo dos anos aí. Então, tu acha que a chegada do VAR atrapalhou esse futebol, essa catimba argentina? Que existia? Eu acho que inibiu, não digo que atrapalhou, mas inibiu, né? Inibiu bastante, porque hoje, né, são várias câmeras e pega e tal, então eu acredito que tem... Será que foi isso que acabou com o futebol? Que acabou com o futebol? Não, eu acho que não. Também a qualidade técnica em função do momento econômico que o Brasil atravessa, hoje todo mundo paga-se muito bem aqui no Brasil. Os argentinos, todo mundo. Mas eu acho que se você tirar o Flamengo e o Palmeiras, não vai estar tão desequilibrado, pensando dessa forma. Porque tu vê na Sul-Americana, o brasileiro não ganha tem quantos anos? Tem muito tempo. Aí na Fortaleza, né, o último. Não ganhou também, perdeu. Perdeu. Foi o Atlético Paranaense o último campeão. A Libertadores... O Bragantino ganhou. Não ganhou também.
Caraca, geral chega na final. Tirou o Flamengo e o Palmeiras na Libertadores. Ah, mas tem Botafogo e Fluminense. Mas eu acho que a diferença é menor. Eu pelo menos acho dessa forma. Mas os clubes. Antes era muito mais. Não, era. Antes eles eram muito mais fortes. Eu acho que hoje em dia o Flamengo e o Palmeiras estão muito acima dos demais. E o pessoal acha que o Flamengo e o Palmeiras estão muito acima, o resto também está muito acima, só que eu não acho que É questão financeira, né? Estão muito acima dessa questão. Mas eu acho que não se aplica a todos os clubes. E ainda assim a gente teve Botafogo e Fluminense campeões, né? Sim. Então assim, ainda assim tem essa disputa. Botafogo com uma injeção de dinheiro. Também teve Fluminense que foi ativo. Não, o Palmeiras também teve, né? Não, então assim, o Palmeiras, o Botafogo. O Flamengo não foi uma injeção, mas foi questão de reestruturação econômica. Pô, vamos fazer uma pausa? Tinha que falar do nosso patrocinador. Então, fazer a pausa, falar do patrocinador. Engrenamos aí, né? Então, aí a gente vai para as perguntas do Instagram também. E qual é o nome do nosso patrocinador? Fala aí, Daniel. Fala aí. É o Road Wash? Road Wash. Road Wash. É automotiva lá. A partir de quanto? Calma, na Rua Geremário Dantas, 1076, ó, se você quiser ir lá. A partir de R$16. R$16. Lá em Jacarepaguá, então se você está com o seu carro sujinho, quer deixar ele limpinho, vai para Root Wash que eles vão deixar no toque bonitão. O produtor vai botar aí, ó, a imagem bonitinha. Deve tá aqui embaixo, né? Coloca aí. Tá onde, produtor? Tá em cima ou tá embaixo? O cara tem que colocar o fogo. E também você pode seguir o Arquibancada nas redes sociais, né? Ó, tá embaixo. Tá embaixo. Tá embaixo. Tem que lembrar de deixar o like, né? A gente não tá ao vivo, mas... A gente tá ao vivo sim, manda vocês perguntas no chat, a gente vai estar lendo tudo no final do tempo. Cara, você também pode seguir o Arquibancada nas redes sociais. Tem o Instagram, que é Arquibancada Carioca A, são 2 A's no final. Twitter, Arquibancada Rio. TikTok, Arquibancada Carioca. YouTube, que é Arquibancada Carioca A. Puxa, pode uma puxar. água, o pessoal que tá em casa Eu também, esqueci pegar a disso. sobremesa do almoço. É isso aí, galera. Já vou... Tá bom. Bom, galera, estamos de volta aí. Como a gente acabou de pedir pra vocês mandaram suas perguntas aí no chat, no Instagram. E a gente vai ler agora. João, manda bala. A primeira do Lucas Azevedo. Vulgo eu. Por qual razão os clubes brasileiros não olham tanto para outros continentes? É o que a gente estava falando, né, de você ter ido lá no futebol africano. Tá começando a surgir, né? Como ele falou no off, né? É uma tendência que tá acontecendo dos clubes brasileiros olharem, por exemplo, para o continente africano e para fora, mas por que demorou tanto, na sua opinião, para isso acontecer? Primeiramente porque o Brasil é um celeiro inesgotável, né? Isso aí a gente passou a ter essa visão, essa tendência agora, né? Mas com a abertura de mercado e a economia, né, do país também, porque os países aqui da América do Sul aqui, hoje a economia mais forte, uma das mais fortes é a nossa. Então isso tudo facilitou. Antigamente não era comum tu ver essa quantidade toda de sul-americanos jogando no Brasil, né? E assim, e também tem a tendência no momento. Hoje os clubes também vieram numa contramão. Antigamente os clubes formavam seus jogadores para jogar no seu profissional. Hoje não. Eles trabalham, formam, mas o garoto sai cedo. A gente estava vendo os garotos do Hendrick, Estevão, Vinícius Júnior, Rodrigo. Então o pensamento é vender. Boa parte do lucro do Flamengo na temporada vem por causa da venda de jogadores. Eles sempre contam com essa venda de jogadores para conseguir caixa. A maioria dos clubes é ativo, né? Somos ativos. E contratam outros em função, assim, eu acredito, né, o momento econômico do país e dos clubes, né, é bom, e contratam jogadores consagrados para sustentar as massas, porque você vai botar um garoto de 18 anos ou de menos num profissional, mas o garoto vai sentir, a cobrança ela vem todo momento. Né? Então é mais inteligente você trazer um jogador já consagrado, acostumado já com esse tipo de cobrança, do que você apostar no que você pode até queimar o garoto, né? Como nós já vimos aí muitos. E as torcidas no Brasil são muito, não sei se só no Brasil, né? Mas são muito impacientes, né? Eu tenho como exemplo, eu falo muito do Flamengo porque eu sou flamenguista, né? Então Wesley, lateral direito que agora está na Roma,
Sim. que ele praticamente um ano era odiado pela torcida do Flamengo, completamente. Até que na reta final ali da passagem dele, ele deu a volta por cima, mas as torcidas no Brasil são muito impacientes. Isso, obviamente, o jogador que é novo, que nunca teve experiência, ele vai sentir muita pressão. Tem que ter um mental muito forte para aguentar essa pressão, lidar com essa pressão sendo tão novo. Verdade. E isso acaba destruindo os ativos do clube. Porque, por exemplo, aí bota um garoto desse para jogar no profissional. Esse caso que você citou, por exemplo, do Wesley é um caso em 10 que deu a volta por cima. A maioria não tem esse tempo né, de recuperação. Então o clube acaba perdendo, queimando, como a gente sabe ao longo dos anos aí, quantidades de jogadores que se perderam. Eu penso que o clube, eles despertaram para isso e deram sequência na carreira dos garotos, vendendo eles, mesmo que no futuro contrário, né? Como é o caso do Samuel Lino, né? E outros em outros clubes aí. Por exemplo, sai de um rival e depois retorna, como o Luiz Henrique, voltou no Botafogo, e tantos outros aí, né? Entendeu? Tu sabe uma promessa que assim, tinha tudo pra vingar e não vingou. Fala sobre isso. E qual que tu acha que influencia pra ela não vingar? Tipo, a gente já falou, né, da torcida, mas tem mais algum outro ponto? Pô, são vários pontos, na minha opinião, sobre isso, né, cara? A questão familiar, a questão educacional, a questão cultural, tudo, quem está por trás, né? Isso tudo influencia pra caramba. Tu imagina, por exemplo, o futebol é uma coisa assim, o garoto está ali na base, poucos conhecem sem ser a família e quem frequenta o dia a dia do clube, e daqui a pouco o garoto entra num jogo e faz um gol num clássico, por exemplo. Os jornais, a internet, as televisões, está tudo falando no cara no outro dia. Um garoto de menos de 18 anos, por exemplo. Tá? E aí a vida muda toda. Todos nós aqui, vocês são muito novos ainda. Estou com 18 anos ou com menos do que isso daí, todo mundo é muito eufórico, muito ansioso, muito tudo. E isso pode atrapalhar. Muita coisa para a cabeça. Muita coisa para a cabeça. Aí o garoto, por exemplo, para segurar o garoto já tem que fazer um salário bacana para ele não ser, né, alguém depositar o valor dele ali e levar o preço de banana. Então tu já tem que dar. Aí o garoto, que ganha, sei lá, 5 mil, daqui a pouco tem que fazer um contrato para ganhar 50 mil, para ganhar 100 mil, para segurar ele ali, para ser negociado com um valor decente para o clube. Imagina um garoto com 18 anos ganhando 50 mil por mês. A mídia falando nele, as garotas dando em cima. Um dos problemas nossos aqui, todos nós sabemos. O Rio de Janeiro, por exemplo, tu vai em cada esquina é uma balada, é um negócio, mulheres pra caramba. É complicado. E aí também não tem instrução da família, instrução também. A educação também, né? Eu acho algo que acontece bastante, que os jogadores às vezes eles deixam os estudos de lado para focar na carreira. Quando começa a ascender, essa falta de estudo acaba prejudicando a vida dele. Financeiramente falando, emocionalmente também, eu acho. O Túlio prejudica em todos os aspectos, né? Até nos investimentos que ele vai fazer com esse próprio dinheiro dele. Acho que o Neymar fez o primeiro milhão, acho que ele tinha 10 anos, né? 11. Ele era muito novo. Assim, doideira. Para segurar para não ser vendido pro Real Madrid, o Santos fez o contrato. E o que acontece também em cima disso? Esses garotos, eles começam a ser os gestores das famílias, porque o aporte financeiro vem deles. Hoje é muito comum, você vai em qualquer jogo de base, os pais tem gente que larga o emprego para vivenciar a carreira do filho. Então a pressão assim, familiar deve influenciar muito também. Muito, em todos os aspectos. Deve ser muito difícil lidar também, porque ao mesmo tempo que você tem que educar, assim, às vezes dar um esporro, é também meio que o seu filho que está te sustentando, assim, então, tipo, ao mesmo tempo que você tem que morder aqui, você tem que assoprar aqui, então você fica nessa gangorra, assim, na hora de cuidar dele. E dependendo da situação, por exemplo, como é que você vai chamar a atenção do cara que bota a comida na casa, que paga o aluguel ou que comprou a casa?
Por isso tem que ser começar desde o começo, porque senão sobe a cabeça também. É difícil pra caramba. É Isso muito- não é fácil, não. Isso muita não tem coisa mesmo que influencia. uma regra, assim, não. Depende muito de. Mas cada tem algum um. nome assim que tu pode falar que ia ser uma promessa, só que Desandou. aconteceu com o Robert também do Fluminense, né? Não sei se... Cara, O cara virou cantor de pagode, né? Sério? É, Foi o ter Robert. problema com droga? É, também teve problema. Chegou a jogar no Barcelona. Assim, não é questão nem assim de ficar em cima do muro, nem nada. Mas a história nossa, né, mostra muita gente, e gente até que, por exemplo, atletas meus que trabalharam comigo, que a gente acha, pô, isso aí vai virar. E muitos ficaram pelo meio do caminho. Né? É muito comum isso. Por exemplo, eu tenho uma passagem, não é porque ele virou, tá? Mas eu tenho um exemplo legal. Um dia a gente estava dando um treino, tal, não sei o quê, e aí o jogador é consagrado hoje, né? Nós já citamos até o nome dele aqui. E o que acontece? E ele, no treinamento, já estava no treino e tal, e a galera, vamos, fulano, vamos, daqui a pouco eu vou falar o nome dele. Vamos. E ele nada. Daqui a pouco ele pegou uma bola na intermediária, jogou 3, chutou de fora da área, meteu a bola lá na forquilha, gol. Eu falei pro enfermeiro que estava do meu lado, eu falei assim, pô, esse daí, só se Deus não quiser, pra ele não ser jogador. Entendeu? Se tiver alguma contusão, só se o homem lá em cima não quiser, mas tem tudo para ser jogador. E ele aconteceu. Mas eu não falei isso só com ele, eu falei isso com vários, né? Mas ele vingou, que é o Vitinho. Né? Pô, entendeu? Jogador que durante muitos anos figurou com a maior transferência internacional. Né? Acho que ele ficou nessa crista da onda aí uns 5, 6 anos, ou 10, como o maior investimento, né, de fora para dentro. Entendeu? Então, nós temos esses casos aí, mas eu tenho garotos que, infelizmente, eram promessas que a gente perdeu para a violência, entendeu? E isso aí, infelizmente, a gente vive isso também. Gente que trabalha com base, então, isso é muito comum, isso, a gente ter esses tipos de problema. A gente tem que atuar muito nessas condições, às vezes de escola. Eu lá nas Sendas, por exemplo, hoje eu não moro mais lá, mas eu sou de São João do Meriti. E a gente, eu sou professor, era professor do Estado também, então as escolas lá que os garotos estudavam, eu que arrumei as vagas, essas coisas todas, eu que cuidava disso. Então, a gente também tinha uma gerência nisso, nas notas, tudo, entendeu? Então a gente procurava coibir. Pô, por que eu, por exemplo, lá no meu início de carreira, ainda não estava, comecei a trabalhar com futebol de salão e eu tinha um pivô chamado Hugo, que de 12 matérias ele tinha 12 notas vermelhas. Eu falei, o capitão do time, o Alex, veio falar comigo, eu falei, pô, cara, não é possível. Então, eu pedi para ver, eu falei, cara, teu pai ainda deixa você jogar? Eu falei, ó, tu vai estar fora e só vai voltar quando você melhorar. Ele, passaram-se uns 2 meses, mais ou menos, estava perto do outro bimestre, ele gostava muito de futebol, ele veio num boletim todo azul, todo legal, entendeu? Então, a gente trabalha com futebol, é fascinante, economicamente é fantástico, talvez um dos 3 melhores business do mundo aí, né, tirando petróleo, gás e talvez um outro negócio lícito, né, que a gente está falando. Então, e é uma ferramenta de transformação também, né? A gente não pode deixar de falar sobre isso, né? Mas a gente tem sim, tanto vitórias e essas perdas também aí também, né, para a violência. Já teve um que tu pensou, esse aqui vai ser jogador, é muito diferente, só que perdeu pro... Muitos. E assim, perdemos para o futebol mesmo, não seguiu por qualquer motivo, e teve gente que nós perdemos para a violência mesmo, como eu estou te falando, né? Tinha um atleta que foi, por exemplo, nós tivemos a Copa Sendas, quando eu estava na Sendas lá, e ele foi eleito o melhor jogador, ganhou um carro Gol, 0 km na época, né? E depois
2 anos depois, uns 3 anos depois, nós tivemos problema. Ele teve problema com coisa. E era um jogador, uma qualidade acima da média, entendeu? Isso a gente, infelizmente, tem também. São muito mais acertos, vitórias. A gente vê que gente que mesmo que não conseguiu chegar num patamar na primeira prateleira do futebol, como o Vitinho, como o César e tal, como o Rafael Carioca, mas estão jogando, se mantiveram, se sustentaram e estão por aí, né, jogando, ou viraram grandes homens. Mas aí tu se sente culpado, assim, por não ter... Tipo, você não soube lidar com a situação. Porque teve o John Kennedy também, né? Que o Diniz acabou conseguindo fazer ele voltar a jogar futebol e fez o gol de toda a Libertadores. Como é que você lida com isso mentalmente? Esse trabalho assim, porque, querendo ou não, você é o paizão ali. Pessoa, você se apega àquela pessoa também, aquele jogador ali, aquele jovem e tal, como é que é? Não, a gente lida com tranquilidade com isso, cara. A gente atua muito nisso, né? Muito. Eu fazia um trabalho com uma psicóloga, um dia nós íamos jogar uma semifinal contra o Flamengo, né? E aí eu falei, eu pensei em fazer um trabalho, tinha alguns jogadores que eram de fora do estado e moravam na concentração. O cara tá aqui, mas a família tá lá na Bahia, garoto de 14 para 15 anos, é duro. Eu já morei assim, não nessa idade, e eu nunca me adaptei 100%. Isso me atrapalhava muito, né? Me atrapalhou muito na minha vida. A questão de alimentação não era das melhores, a higiene, onde você ia tomar teu banho, fazer suas necessidades, onde você ia dormir. E isso tudo a gente tinha muito na nossa casa. Então, quando você vai para um lugar que é inferior, você sente muito. E lá nas Sendas, isso era uma vantagem, que a gente tinha ótima alimentação, ótimo lugar. Eu, quando, por exemplo, chegava lá, eu trouxe um garoto, fui disputar uma Copa Gazetinha no Espírito Santo e trouxe alguns garotos de lá. Então, eu mostrava o CT todo, mostrava onde o garoto ia dormir, almoçar, lanchar, tudo ali, onde o garoto ia viver com a família. E quando a família só faltava falar assim, não, amor, quando é que ele pode ficar agora, a partir de aí? Porque era uma coisa, além de ser nova, era uma coisa fantástica, muito boa. Ali era até fácil da gente, porque as condições eram, na maioria das vezes, muito melhores do que a que os garotos tinham em suas casas, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente lida bem, a gente cobra bastante disso, com um grupo aqui. Aí eu fiz um trabalho com a psicóloga, eu queria que cada responsável de fora mandasse uma carta, uma mensagem para os seus filhos aqui. Só que aí o pai me deu uma ideia, que é meu amigo até hoje, de fazer um vídeo. E aí nós fizemos um vídeo. Ele se prontificou aí um depoimento dos pais falando lá. Aí eu fui para uma sala para ver aquilo, me emocionou muito. Eu não era a pessoa adequada para fazer a apresentação. Chamei o meu preparador físico, meu auxiliar. Aí estamos lá na sala de vídeo vendo, daqui a pouco ouço o choro. Também não são. Chamei o coordenador. Ele, professor, eu não sou adequado. Aí eu comecei a me preocupar. Aí eu fui numa psicóloga, amiga minha, e falei a situação, eu traz para mim. Aí ele falou assim, porque a minha intenção era botar alguns minutos antes da gente entrar em campo. Ela falou, se você fizer isso, você vai perder o jogo de 10. Agora, você tem que fazer isso na véspera, porque vai dar um chororô, todo mundo vai chorar, e no outro dia vai estar todo mundo revitalizado. Eu falei, é mesmo? E assim eu fiz. E aí nós fomos para um jogo contra um time grande, e o jogo jogamos lá em cima do nosso, sabe, mais alto nível. Entendeu? Então, isso a gente se preocupa com isso, e graças a Deus a gente tem muito mais acerto. Acho que numa cidade como o Rio de Janeiro, né, não chegou a 100% e tudo, mas o nível alto de pessoas que eu encontro com jogadores hoje com família formada. Outro dia chegou no Vasco lá um garoto que foi meu jogador, está trabalhando junto com a gente. Pô, isso é bacana demais. E eu e tantos outros professores, a gente encontra vários. Onde a gente vai aí, encontra ex-atletas nossos que seguiram o caminho, que
reverenciam a gente e a gente reverencia eles também. Então é legal pra caramba. Eu acho que tem muito de acerto nessa situação aí, né? E as pessoas... E foram vários casos, né, que a gente já procurou atuar nessa situação aí. Muitos casos. A gente não volta a repetir, numa cidade como o Rio de Janeiro, a gente é complicado, né? As linhas, elas se cruzam muito, né? São muito próximas, né, da coisa. Não sei se eu te respondi. Respondeu. Bom, mais uma aqui do Instagram aí. A Ana Clara perguntou: qual a maior diferença em trabalhar com jovens daqui do Brasil e jovens de outros países? Sem dúvida, a qualidade técnica, né? Aqui você tem mais qualidade técnica, né? Mas, por outro lado, lá as evoluções, elas aparecem mais, porque os caras têm pouco, pelo menos nos países onde eu fui, né? No Catar, na Arábia Saudita e tal. Então, qualquer coisa que você melhore lá é muita coisa, entendeu? Ela aparece mais as evoluções técnicas e táticas dos jogadores do que aqui, entendeu? Então, eu penso que é mais nesse sentido aí, de questão técnica, né? Questão cultural, de física, força. Por exemplo, você chega no Catar, os jogadores são muito franzinos, frágeis, entendeu? Não tem muita força e tal. Então você tem que adaptar, o nível de treinamento, não pode ser aquela intensidade. Por exemplo, eu saí daqui de uma situação que eu trabalhava, como eu falei aqui, às vezes 2, 3 vezes na semana em 2 períodos. Lá, eu tinha jogado, por exemplo, eu vou fazer um trabalho para minha defesa, mas hoje vinha o zagueiro, o titular, e não vinha o outro companheiro dele de zaga. Aí no outro dia via o que faltou ontem e o que veio ontem não veio hoje, entendeu? Então você tem que ir se moldando, isso na base que eu estou falando, né? Entendeu? Então você tem que ir se adaptando a tudo isso daí, entendeu? Então acho que as maiores dificuldades são essas aí. Qual foi o país mais diferente que você trabalhou? Diferente como assim, de cultura? Falando em relação à nossa? Que teve o maior choque, assim. Foi assim, quando eu cheguei no Catar, né, cara, primeira vez, assim, já foi um choque cultural. Por exemplo, eu perguntei para um garoto lá, você não veio, saúde? Tu não veio, coach, eu estava dormindo, estava muito cansado. Aqui no Brasil, o cara não vai falar isso para você, nunca vai falar que ele não veio treinar porque ele estava dormindo. Os caras gostam muito de dormir. E não é um lugar que você tem uma quantidade de jogadores como o Brasil. Você não pode simplesmente, eu vou tirar, então saúde está de fora do jogo. Eu não tinha outros. Eu no Catar, quando eu cheguei lá, a quantidade maior de jogadores da lista, eu poderia até ter mais jogadores do que outros, mas da lista para eu levar para o jogo, que eu consegui um número maior, que eu falei, amanhã eu não perco o jogo, não posso perder o jogo de jeito nenhum. Foram 8 jogadores com condições de jogar. Você está entendendo? E aí, eu fiquei todo feliz nesse dia. Mas era uma raridade isso. Entendeu? Por exemplo, um coletivo, botar 11 contra 11, esquece. É muito raro, muito raro, muito raro. Eu nem lembro. É muito diferente. O que mais te surpreendeu lá? Oi? Pode concluir. E assim, foi uma coisa que a gente teve que se ajustar, se adaptar a tudo isso. A gente teve que, né, a questão cultural também, teve um dia que eu me empolguei. Eu tive lá vários resultados positivos, negativos, tal, empates e tal. Mas nunca fui cobrado, chamado a atenção, assim. Só um dia que eu passei, me empolguei um pouquinho, quando eles têm as rezas deles lá, né, que são 5 rezas diárias, e o treino estava bom pra caramba, e o manager me chamou, coach, de longe, assim, não, coach, ainda dá tempo um pouquinho, eu me empolguei. Quando acabou a coisa, foi a maior vergonha que eu passei lá. Aí o manager botou a mão nas minhas costas assim, coach, eu te amo, mas por favor, quando tocar a reza, tu para tudo que você estiver fazendo. Eu fiquei com uma vergonha, pedi desculpas e fiquei, sabe?
uma vergonha danada. Foi a coisa mais grave assim. Mas a gente teve que, né, se ajustar a coisa. Mas a gente que trabalha aqui no Brasil, eu já trabalhei em projeto social, de rua, já tive que tirar capo de vidro de praça para a gente poder trabalhar com os garotos. Então isso a gente tira de letra. O brasileiro tem isso. Por isso que no mundo árabe lá atrás, hoje não, hoje as coisas estão mais complicadas para o brasileiro, no Brasil e fora. Né? Antigamente, lá no Catar mesmo, uma liga, eu não cheguei a pegar, eu já cheguei depois, mas todo mundo falava isso lá, a liga lá da primeira divisão do Catar tinham 14 clubes e 12 treinadores brasileiros. Para você ver como é que o brasileiro, o Diniz trabalhou, jogou lá, o Oswaldo de Oliveira trabalhou muito lá, né? E entre tantos outros treinadores. Então foram os caras que ajudaram muito a evolução do futebol do Catar. Aproveitando isso que você falou, qual é a sua visão sobre a chegada dos técnicos estrangeiros ao Brasil? Porque recentemente a gente teve uma polêmica do Oswaldo de Oliveira e do Emerson Leão no evento, acho que da CBF, né, se não me engano, onde eles falaram do Ancelotti e a galera interpretou como se fosse um discurso meio preconceituoso da parte deles. Queria saber da sua opinião, como um técnico, né? Como você enxerga essa chegada dos treinadores que, enfim, estão assumindo cada vez mais os postos dos principais clubes brasileiros? Eu vejo com naturalidade, porque o futebol é globalizado, né? Assim como eu acabei de falar aqui de uma liga lá do Catar, que a gente, nós tínhamos a hegemonia daquele continente, né? Tanto no mundo árabe também, nós somos os precursores. Se a gente pegar aí, se vocês pesquisarem, eu tenho um amigo que até tem os dados, as maiores performances do Catar, da Arábia Saudita, Emirados Árabes, aí, tudo com treinador brasileiro na história. Tudo com treinador brasileiro. Ou a maioria dos grandes feitos, né? Agora, eu vejo com muito isso é um crescimento, na verdade. Acho que eles vão ajudar. É a disputa no mercado. Porque assim, como é que você vai querer o Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid, mas aí você não quer o Marcelo de Exatamente. O Faz próprio sentido. Oswaldo de Oliveira, ele tem uma história muito grande no Japão, né? Se não me engano, No Japão e no Catar. No Catar ele trabalhou lá há muitos e muitos anos. É meio contraditório o discurso dele. Exatamente. Como é que a gente vai querer? Nós vamos querer ir para o país dos outros, mesmo que não seja a Europa, mas tivemos, o Felipão fez um trabalho fantástico. Né? O que se discute muitas das vezes aqui é a questão que basta ser estrangeiro para ser melhor do que os brasileiros. Isso que está se discutindo, né? Porque às vezes os caras não têm um trabalho. Quando o Felipão foi para lá, era o Felipão já. Trabalhos consagrados. Quando o Vanderlei foi trabalhar no Real, já era consagrado. Quando esqueci o nome dele agora, Jair Pereira trabalhou também na Espanha, já era consagrado, né? E no mundo árabe todo mundo, Parreira, Zagallo, né? O próprio Vanderlei, Felipão, todo mundo ajudou. Quando eu cheguei lá no Catar, os caras falavam, você sabe que todo lugar, primeiro que você aprende de outro idioma são os palavrões, né? Os caras falavam, falavam porque a vida toda eles trabalharam com treinadores brasileiros. Eu vejo com naturalidade, isso aí é o mercado, né? E cada um disputa, só tem que ter essa qualificação. Não é por ser estrangeiro que vai ser melhor. Que a gente tem aqui alguns casos de sucessos e muitos casos de insucessos. Demais. Né? Então, eu vejo com naturalidade. Eu acho que não tem nada de... Essa Ana Clara que você perguntou é a real? Beijo. Então, só pegar a última pergunta aqui no Instagram. Dentro do que você pode falar, né, porque obviamente você não vai expor todos os seus processos também, mas quais são os critérios de avaliação que você utiliza para revelar grandes jogadores? Perguntaram aqui. Acho que é numa peneira, né? Talvez, se souber, então, para você tentar pegar um jogador que, esse daqui vai, sei lá, jogar no Real Madrid, entendeu? Alguma coisa assim. Quais são os critérios que você utiliza para avaliar? Os critérios técnicos, né? Primeiro o critério técnico, né? E depois a gente vai tendo alguns outros critérios, como é que ele vai taticamente, como é que ele vai, o mental dele, né?
E a gente não vai dizer, pô, esse jogador aqui é o jogador que vai jogar, né, nesse nível ou em outro nível, mas a gente faz uma projeção e dependendo do time onde nós estamos, né? Então a gente tem que ver essa questão de saber o que podemos melhorar desse jogador, né? A gente está com uma equipe aqui trabalhando, chegou um jogador, falou, pô, não, esse jogador é a projeção que você vê para ele. Pô, esse jogador não tem trabalho ou tem um trabalho, pouco trabalho, é de uma escolinha ou joga um time que se reúne para jogar. Se eu conseguir encaixar ele dentro do meu projeto, do meu trabalho aqui do clube, trabalhar semanalmente, direto, com alimentação legal, eu consigo melhorar ele. Então, fazer essa projeção, né, de como seria daqui para frente, entendeu? Isso aí é a possibilidade de evolução. E às vezes depende até também do jogador, o que ele quer também para a vida dele, né? Porque às vezes o garoto pode ter talento já várias vezes, mas o cara não quer, só treina, não tem uma ambição. Não adianta o treinador querer. Isso a gente vê até no profissional. O cara tem que estar querendo mais do que o treinador de quem está comandando. Não dá para querer pelos dois também, né? Não dá para querer. Eu não posso... a gente dá os caminhos. Você pode render, você pode chegar aqui, ali, pode melhorar, mas a gente vai ter que treinar bastante, forte nisso. Tudo. Não adianta o cara treinar, daqui a pouco o cara está no noticiário, o cara está na balada. E na questão que a gente revela jogadores lá pra fora, tu acha que tem algum padrão que os clubes europeus buscam? Assim, tem que ter tal característica que eles buscam pra jogar lá fora, no clube deles, os europeus. Olha, teve uma época aí que lá nos anos 2000 e pouco, que tinha um padrão físico, né, para se jogar. E os clubes brasileiros acabaram também entrando nesse padrão, né, para escoar seus atletas, né? Porque se o mercado comprador está exigindo que tem que ter jogadores com biotipo XYZ, eu tenho que produzir esses jogadores, tem que produzir jogadores fortes, altos, né? Então o que o mercado pedia naquele momento, né? Mas depois e o Brasil começou. Tu levava o jogador, eu cansei de ver, mas ele é baixo. Isso, nesses anos que eu estou te falando aí, era muito comum. Hoje, já, graças aos Messis aí que surgiram, Lúcia Costa, né, tantos outros aí, a gente aí foi, não é por aí. Mas os clubes necessitam fazer negócio. Futebol é business, né? Então precisa vender seus jogadores. Aqui que adianta você ter um jogador que, não, isso aí não me interessa, porque ele não vai conseguir jogar no nível forte na Europa, porque o biotipo dele não é o perfil dele, não é o exigido nesse ou naquele lugar. Então hoje em dia não tem mais isso, então, que é muito menos. Eu acho que tem muito menos, né? Eu lembro que o Boto, o diretor do Flamengo, numa das primeiras entrevistas dele, ele falou sobre isso. Que os clubes brasileiros, eles têm focado muito em tentar revelar jogadores já para a Europa, um padrão que a Europa gosta, do cara que é mais tático, mais forte, e tem deixado de revelar jogadores mais geniais, mais geniais, né? Tipo o Neymar da vida, por exemplo. E isso tem prejudicado o nosso futebol, né? Revelação de novos craques mesmo. Recentemente a gente viu, por exemplo, o Estevão, né? Que é um cara que eu considero um craque da bola, um Hendrick, mas... Beleza, também não acompanho muito futebol de base, mas pelo que eu tenho visto, acho que não tem surgido tantos craques, tantos gênios, pelo menos na base, quanto era antigamente. Claro, isso aí é a minha visão, né? Eu não acompanho tanto, mas é o que eu tenho visto, assim. A gente forma muito querendo vender já. Exatamente. Tipo assim, a gente forma... também tem muito de narrativa do pessoal meio que idealizando a Europa como, o melhor continente para se viver, que sim, é uma ótima qualidade de vida. Não tem como você chegar e falar pro Hendrick que, recusa o Real Madrid. É difícil também. Só que, cara,
o que vai acontecer com ele é assim, você sair de um time onde você pode se tornar ídolo, talvez um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, para querer ou não ir para um time de meio de tabela da França. No caso do Lyon, vai disputar título. Mas a crítica do Boto era mais aos clubes que têm deixado de lado os jogadores gênios e têm focado nos jogadores que... Nos moldes europeus. Exatamente. Essa era a crítica dele, na verdade. Que ele queria mudar isso no Flamengo, entendeu? Essa era o cerne da questão. Igual os técnicos, tem muito técnico que limita, né? O jogador de não driblar, não partir pra cima. O Rian fala que o Luiz fica limitando. Eu acho que tem a ver também, tipo, formar para exportar já. Dá para formar e manter. Então tá aqui, por exemplo, o Ryan vai ficar mais um aninho aqui, para poder maturar, assim, entre aspas. Bom, o cara que exemplo é o Neymar nesse sentido, né? Ele ficou aqui no Brasil até hoje 20 anos, se eu não me engano. Ele saiu daqui do Brasil, já tinha ganhado tudo, tinha feito tudo que ele podia fazer e já foi pronto pra Europa. Ele demorou um pouquinho ali pra se adaptar, mas estourou. Como é que foi? O Santos teve que segurar muito ele não quis ir. Tu não lembra? Em relação a essa colocação aí que você falou, quer dizer, hoje o futebol, se vocês analisarem, ele tem um padrão que se joga no mundo todo. A diferença é a qualidade do jogador que está no Real Madrid e que está no clube da Série B ou C do Brasil aqui ou de qualquer outro clube no estadual. Mas a forma de se jogar é praticamente a mesma. Você pega um campeonato brasileiro aí, os times jogando praticamente igual, com uma ou outra variação, mas não nem tática. Talvez de sistema e tudo, mas o modelo de jogo é aquela jogada que vai iniciar lá com o goleiro, a bola está no meio campo, está condicionado, retorna no goleiro para tentar abrir espaços e tirou exatamente isso daí, que isso não é assim, não vou dizer nem que seja do futebol, o brasileiro infelizmente tem a cultura do vira-lata, né, cara? E que acha que tudo que é de fora é o melhor. E a gente deixou de formar o jogador, que a nossa característica sempre foi o que deixava os estrangeiros, os europeus malucos, era o nosso poder é a nossa criação. É a nossa criação, que é o drible, a improvisação. Isso. Entendeu? E hoje não existe mais, porque é comum os caras falam, toca a bola, não dribla e tal, não sei o quê. Aí fica aquele jogo de quadradinho que a gente entra na internet aí, a gente vê os jogos. O cara dá o mesmo treinamento que dá o Real Madrid, que dá o Barcelona. Mas ele não tem os mesmos jogadores. Né? Então, o treinamento, né, tem que ser de acordo com o que você tem. É o que nós falamos no início da conversa aqui. Não adianta eu ter um modelo de jogo que eu leve para jogar nesse time aqui, que eu leve para jogar no time A, no time B, C. Então a gente tem que ter uma ideia, mas adequar, se ajustar ao que o material humano que a gente tem. E o Brasil perdeu muito nesse aspecto aí. Não tem identidade. Vocês talvez, em função da idade, não tenham pego, mas a gente, se nós estivéssemos vendo um jogo, isso alguns anos atrás, estivesse vendo um jogo e a gente tirasse cor da camisa, tal, a identificação do país, pelo modelo de jogo a gente identificar, isso é uma escola italiana, isso é uma escola alemã, isso é uma escola francesa que está jogando. Isso você identificava. Tá? Uma escola sul-americana de jogar. Entendeu? A inglesa, que era muito jogo aéreo e tal. Hoje, se você fizer a mesma coisa, você não consegue identificar, porque todo mundo joga. Se você pegar todo o continente, o futebol está com aquele modelo, aquela receita padrão. Então o futebol está ficando mais chato. No meu modo de ver, você, por exemplo, hoje o drible, a gente está falando muito do drible. Você pega hoje um jogador do time A contra o time B. Se um der um drible no outro, o que acontece? O que tomou o drible quer brigar e o outro time também quer brigar. Se o time B der um drible no time A, é a mesma coisa. Parece que o drible virou um crime dentro do futebol. Cara, eu acho que hoje você joga pensando muito mais preocupado assim,
e não deixar o outro time fazer o gol do que preocupado em fazer o gol. E aí, tipo assim, tu fica nessa de fechar espaço e, porra, às vezes tu vê um jogo assim, tu quer dormir. Pra mim, o pior do futebol é isso. Por exemplo, o jogo do Manchester City. Cara, eu conto nos dedos quantos jogos do Manchester City que eu vi que foram assim, porra, caralho, absurdo, jogo de futebol. Por exemplo, quando eu vi foi quando o City perdeu. Real Madrid e Manchester City. Porque de resto, cara, dá sono, pô. Porque assim, sabe que vai ter uma equipe muito fechada, mas é muito isso, cara, é se preocupar e não deixar o time jogar. Ou então, por exemplo, o City e não sei, o Liverpool da vida, o United, que são dois times grandes, às vezes não querem se arriscar muito e acaba perdendo a graça no futebol, que é justamente o gol, o ataque, o drible. Eu prefiro muito mais ver um 5x4, 5x5, do que, porra, um 0x0, um 1x1 com um jogo feio, sei lá. Acho que mudou muito. E é por conta desse vira-latismo que a gente tem que ver Joel então na seleção. É o quê? Por conta desse vira-latismo que a gente vê Joel então na seleção brasileira. Eu não gosto dele. Só porque ele joga lá fora, tem que ser Agora o convocado. Joelton Vieira, guarda isso daí, porque o Joelton Vieira pro Flamengo. Ele tá machucado, por isso que ele não foi colocado? Cara, Que isso, né? Vou poupar palavras. vocês têm mais alguma pergunta? Cara, eu não. Pergunta aí que eu tenho a última Deixa eu pra ver fazer. o Sanara. Pra gente É, fechar. também não. Não, tem mais não? Não, pode ver. Então eu vou fazer a minha última aqui. Cara, você hoje com 59 anos já tá certo? Porque eu vi no Não, currículo. isso era do currículo. Eu tenho 62. 62? Então o currículo tá mais atualizado. É. Brincadeira. Cara, então com 62 anos, você tem um currículo que, porra, muita gente quer ter também. Passou pelo Flamengo, Vasco, Botafogo, São Cristóvão, pô, fez história lá fora também. Eu queria saber se você ainda tem um sonho para ser realizado, dentro do futebol, fora, enfim. E se sim, qual que é esse sonho que falta para realizar, assim? Você se sentir completamente realizado, assim, tranquilo, posso me apresentar já. Assim, rapaz, graças a Deus eu tenho muito a agradecer, né, a tudo que ocorreu, a carreira que a gente teve e continua tendo dentro do futebol, né? Você já falou recentemente, estou muito feliz trabalhando na captação do Vasco e assim, recentemente eu tive, né, no continente africano e pude ver a quantidade e a qualidade do jogador africano de perto. A gente já sabia de você ver, de a gente ver, né, a quantidade que tem, né, em Portugal, na França e em todos os países europeus quase. Mas eu vi, né, em loco isso daí. Então, assim, me surpreendeu muito positivamente e a gente, juntamente com o clube lá, né, a gente pretende ir mais vezes no continente lá para a gente ver, aprender mais aí, se possível, fazer um trabalho. Acho que futuramente o futebol africano, assim... Futebol não, tipo, no caso, a base, vão ter muitos jogadores vindo pra cá pro Brasil, direto pra base. Porque o Fluminense contratou um jogador africano aí, né, da base, 17 anos, o Kagumotso Madiba. Qual o país deles? Ele é, deixa eu ver aqui, é sul-africano mesmo, Sul-africano. África do Sul, é. Eu entendo que isso vai ser uma tendência, entendeu? Porque os clubes estão... A gente já citou aqui, né? O Botafogo, tem o Vasco, tinha lá, né? O Flamengo tinha o Chola e tem esse garoto no Sub-11, me parece, né? O angolano. O Palmeiras, acho que tem, Cruzeiro. O Botafogo também, né? Não, o Botafogo tem. É. Acho que tem um atacante, né? Tem dois, zagueiro, né? tem um zagueiro, que é o angolano lá, E o atacante É da famoso. base, né? e o atacante da Às base, vezes jogou contra o esporte. entendeu? Contra quem? Não, acho que esse Acho cara que é é Panamá. É, Panamá. meio. Acho que é Panamá. Ele deu uma entrevista lá que... Quem? É o Kadir. Confundi Jogou no o esporte Kadir. agora. Não, mas ele tem um no Sub-20. É? Tem. Não sei se ele é nigeriano. Eu acho que tem um no Sub-20. Eu, inclusive, já vi jogar algumas vezes. Entendeu? Então, eu penso que isso é uma tendência que vai, entendeu, se instalar no futebol brasileiro aí. Acho que tem gente no Fortaleza também. Então, estão vendo. Até porque é uma valorização do caramba jogando futebol no Brasil, igual o Chola, por exemplo. Ele tá na Ucrânia, acho que na Ucrânia agora, na Rússia que ele tá. Entendeu? Então, assim, vai ser uma tendência de mercado isso daí. Entendeu?
com certeza. Já está sendo. Tá? Acredito eu, em função da distância de continente, preço de passagem, essas coisas todas, mas vai ser uma coisa que não vai ter como fugir, entendeu? E eu fui num país pequeno lá, né, que é a República da Guiné. Eu vi coisas, né, muito boas lá, então tu imagina países com a tradição que tem Gana, que tem Nigéria, Costa do Marfim, Togo, Camarões, né? Angola e África do Sul, por exemplo. Então, Mali. Né? Então, eu acho que a tendência é eles irem buscar, sim, esses atletas. Entendeu? Acho que é isso, né? Se puder dar uma dica, né, para os jovens, né, da base, o que tu daria, assim, de dicas pra eles, né? Pra poder vingar o futebol brasileiro, né? Cara, levar com seriedade, né? Ouvir os ensinamentos das comissões técnicas, né? Que, tirando a família, ninguém quer mais o sucesso dos atletas jovens do que as comissões técnicas, né? Com seus conselhos, com as suas técnicas. Às vezes é chato, às vezes se repete muitos movimentos, muitas coisas, instruções, mas isso faz parte do show, né? Do crescimento, entendeu? Então, é basicamente isso, né? E acreditar sempre, ter um bom foco, focar bastante naquilo que quer, levar a sério, né? E o futebol é coisa muito séria, muito importante, que vai mudar a vida de muitos jovens aí, né? A maioria não tem essa... A maioria do atleta de futebol, ele não vem das classes mais melhores socioeconômicas, né? Então, para melhorar a vida dele e da família, quando às vezes faz uma besteira, coisa que não dá para reverter, né? Como você citou o lance do Wesley, né? Não é nem questão de besteira, é questão de lutar contra tudo que a torcida, né, não queria e tal. Então é isso, ter a cabeça no lugar, foco, não, pés no chão, humildade, seriedade. E tendo isso daí já é um grande caminho para o sucesso. É isso. Então, deixar isso. os outros querem falar alguma coisa? Cara, eu quero agradecer ao Wilson por ter vindo, foi um ótimo bate-papo, muito legal. Também dizer que estou muito feliz, né? Já que sábado passado o Flamengo foi campeão da Libertadores. Então, nós somos Vou esperar. Vou esperar. Moleque, se não for, vai ser Como assim? engraçado. Ah, tá. É porque esse programa vai depois da final, né? Eu tava achando que era de basquete aqui. Não, isso não vai cortar, não. Somos tetracampeões e campeões Daí pode botar no ar. brasileiro também. O brasileiro, se for vice Libertadores, tem que botar. Então, um abraço a todo mundo que não tem 4 títulos de Libertadores. De novo, agradecer ao Wilson, de verdade. Pô, ótimo bate-papo, muito legal conhecer mais sobre a sua história e sobre esse mundo, né, dos olheiros, enfim. E é isso, estou feliz pelo episódio de hoje. Quer falar alguma coisa, né? Eu também, só tenho a agradecer. A gente teve uma aula aqui, deu pra aprender bastante como é que funciona essa questão de base, de técnico e tal. Semana que vem fazer peneira. Será que dá? Seja bem-vindo. Qual a posição? Pô, eu sou volante. Camisa 8. Facilitador. Tá bom. Não, mano, meu joelho não deixa mais não. Pisa na área, adversário? Não, eu sou só facilitador mesmo. Passa aqui, abre. Quer falar alguma coisa? Você quer mandar um abraço pra alguém, Ariel? Se quiser, fala lá naquela câmera ali, ó. Mandar um abraço. Eu quero só agradecer o convite de vocês e até me desculpar porque a gente já tá um tempinho pra vir aqui, né, cara? Não, saiu, né? Né, cara? Pô, gente, a agenda não batia de vocês com a minha e tal, não sei o quê. Mas graças a Deus nós conseguimos ajustar. Não, valeu, para mim foi um prazerzaço estar aqui com vocês, trocando essa ideia, aprendendo com vocês, né? Essa juventude tem muito a acrescentar, o futebol, a comunicação, né, esportiva. Pô, parabéns aí. A gente agradece. Sucesso sempre aí para vocês. É só um beijo para Ana Clara aí. Foi agradecer ela e a Thaís também, se não fosse ela.
Vai mandar um beijo pra outra filha também, pra não ficar com ciúme? Oi? Vai mandar um beijo pra outra filha também, pra não ficar com ciúme? Pô, beijo, né, Carolina? Salve aí. Salvou. Ó, gente, até a próxima então. Não se esqueça, ó, que ela vai ter um carro. Vai na Ruth Car Wash. Deixa o like aí. É isso aí, deixa o like, se inscreve, segue a gente, tudo que precisa aí. Até a próxima. Cortou, né? Se Deus quiser.